Pois é, eu não sei, estava falando aí para os irmãos que não sobrou mais muita coisa para eu falar, tá? O Abimael veio aqui, deu uma aula, o, o Jaques fez uma exposição teológica, o Giovanni deu uma palavra profética, não sei agora o que eu vou falar aqui. Na verdade, todo mundo falou que hoje ia falar, né? Principalmente o Jaques, né? Então, mas vamos lá, Deus tem algo realmente ao nosso coração, eu tenho certeza, né? E eu quero ministrar essa última palavra, fazer esse encerramento. Eu creio que esse fechamento agora, né, tem intenção mesmo de levar o nosso coração rendido, né? A gente já está fazendo isso o dia todo, né? Amém? Senão você não estaria aqui, né? Se você está aqui, é porque você realmente quer mais de Deus, sim ou não? Né? Você quer mais, você quer chegar mais perto de Deus, você quer ser mais semelhante a Ele. E a gente está falando sobre essa semelhança mesmo, sobre essa identidade. É claro que a gente vai usar alguns textos que eu vou usar aqui, já foram mencionados, mas as ênfases sempre são diferentes, né? Então, eu quero dar uma ênfase aqui, quero falar aqui sobre o rugido, né? Especialmente, quero focar sobre isso, né? Mas é claro, eu quero mencionar algumas coisas aqui primeiro, né? Já vimos, eu não vou aqui falar de novo, né, o que já foi tão falado tantas vezes, mas eu só quero novamente mencionar o texto de Apocalipse capítulo 5, versículos 4 a 6, que já lemos aqui, né? Mas apenas para poder fazer essa introdução. A gente sabe que Jesus foi anunciado como leão, mas ele se apresentou como cordeiro, né? E isso, está todo mundo comentando aqui, a gente está no café, está falando sobre isso, né? Falando sobre o leão, sobre o cordeiro. E é interessante, né? Esses dois lados da identidade, são duas faces da mesma moeda. Parece uma contradição, né? Porque o leão é o predador e o cordeiro é a presa. Então você pode ficar pensando, como pode isso? Esse é um dos mistérios, né, do Evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Tem pessoas que não conseguem entender isso, porque isso se discerne espiritualmente. Amém? Então, quando você começa a andar com o Senhor e você começa a ter essa familiaridade com a linguagem do Espírito, você consegue entender essas coisas. Então é uma revelação. Como pode Jesus ser o cordeiro, mas também o leão? Como pode, né, ser essas duas pessoas, né? Como pode ter essa mesma identidade, uma pessoa só ter esses dois lados, que são opostos, que são antagônicos, né? Mas só por meio de Cristo nós podemos ter a autoridade do leão e ao mesmo tempo a mansidão dele. O cordeiro é manso e humilde e o leão tem autoridade. Diga autoridade. Autoridade e força. Eu quero fazer essa introdução, mas eu quero dar ênfase maior sobre isso. Não pode ser leão, né? Nós vimos aqui quem não é primeiramente cordeiro. Então, a humildade é o requisito, não é? Requisito para que o leão aflore em nós. Quantos creem que esse leão está dentro de você? Se você nasceu de novo, o leão está em você. Você crê nisso? O espírito do leão está em você. Já está. Agora, se ele está aflorando, se ele está rugindo, isso eu não sei. Isso é com cada um. Mas se você nasceu de novo, o espírito dele, a identidade dele já está em você. Amém? Você já é. Porque Cristo está em você. A Bíblia diz que Cristo em nós, esse é o segredo, que estava oculto desde antes da fundação do mundo, que foi revelado por meio de Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Paulo fala sobre o que é maturidade. Olha que relação que ele faz com isso. O que é ser maduro? O que é ser uma pessoa madura? Olha o que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele fala aqui que nós encontramos a maturidade na perfeita varonilidade. Olha essa palavra, varonilidade. Isso aqui se refere a homem e mulher, tá? Para todos. Mas a varonilidade define uma pessoa
que é madura. Olha o que diz aqui, até que todos cheguemos, aqui eu não li todo o texto, mas o contexto é isso, Paulo está falando sobre essa maturidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. A medida, o que é essa perfeita varonilidade? É a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a perfeita varonilidade. Vamos ver o que significa essa palavra? Aqui Paulo então define maturidade como varonilidade ou hombridade, que significa qualidade de quem é varonil, másculo, viril. Jesus é a perfeita varonilidade. Está falando aqui a estatura da plenitude de Cristo. Então a palavra varão, homem, né? Simboliza aqui maturidade e firmeza. E indica o ideal de caráter que todo cristão deve buscar. Então, olha só o que a palavra define como maturidade. Segundo a palavra de Deus, o homem que é homem é maduro. A maturidade é definida como alguém que é másculo, viril, forte, corajoso. Você sabe, né? Eu já falei outras vezes aqui, né? Alguns já ouviram, mas talvez outros não, né? Você sabe que existe o homem que é o homem viril, o homem emasculado e o homem afeminado. O homem afeminado não precisa dizer, né? Ele é afeminado. Ele deixa para lá, desmonhecado, né? Não vou fazer nenhum sinal, né? O homem emasculado é o homem que ele é homem, né? Ele tem jeito de homem e tal, ele anda como um homem, ele fala como um homem, mas ele não tem postura de homem. Ele não se posiciona como homem. Ele é como o pessoal fala, é um pau mandado, né? Ele não se posiciona, ele não se comporta como alguém que tem essa identidade do leão, que depois nós vamos aqui, que é governo. E o homem viril é o homem que é o homem completo, é o homem pleno, ele é um homem que é o homem mesmo, né, por fora e por dentro, não é? Ele não tem apenas jeito de homem, mas ele assume a sua posição de homem. Mulher, existem 3 tipos também, né? A mulher feminina, a mulher viril e a mulher masculinizada. Então, a masculinizada também não preciso explicar, né? Você sabe o que é, como é que é uma mulher masculinizada. A mulher viril é aquela mulher que tem corpo de mulher, é linda, é maravilhosa, mas ela se posiciona como homem, né? A postura dela é de homem, ela está sempre à frente, ela manda e desmanda e tal, essa é a mulher viril. E a mulher feminina é a mulher ideal. É aquela mulher que é feminina mesmo, né? Que é por dentro e por fora. Ela se coloca como mulher, se posiciona como mulher. Homens emasculados são atraídos pelas mulheres viris. Mulher viril com homem emasculado. Isso é a tendência. E a gente vê que muitos hoje vivem isso. Muitos casamentos, muitos relacionamentos são assim. Então eu quero falar um pouco sobre isso aqui, né? Olha só, né? Essa varonilidade significa essa maturidade. Então, muitos pensam, eu quero falar algo aqui bem importante, tá, querido? Muitos pensam que a palavra autoridade tem alguma relação com a palavra auto. Interessante que eu já vi muitas pessoas pensam que auto tem a ver com autoridade. Auto é com L, tá? A autoridade é com U. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas é impressionante, porque essas palavras parecem que são meio assim semelhantes, né? E aí tem muita gente, por não conhecer, confunde. Não tem nada a ver, autoridade não tem nada, mas absolutamente nada a ver com estar num lugar alto. A autoridade é um princípio e não uma posição. Escute bem. A autoridade é um princípio e não uma posição. O que são princípios? São leis que regem o mundo espiritual e o mundo físico e são estabelecidos por Deus. Agora, exercer autoridade é estar sob a autoridade de Deus.
porque o princípio foi estabelecido por ele. Então, quando alguém não respeita uma autoridade, ela não está respeitando Deus, porque não é sobre a pessoa, é sobre o princípio. Quando alguém desonra uma autoridade, o problema não é com a pessoa, é com Deus. Porque Deus estabeleceu aquela pessoa e deu a ela a autorização, porquanto Ele é a autoridade. Só quem é autoridade pode dar essa autorização. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 28, 18 e 19, Jesus falou assim, ó, toda a autoridade me foi dada. Quanta autoridade? Toda. Ele tem toda a autoridade. Aí diz, portanto, vão. Ele está dizendo assim, ó, como eu tenho toda a autoridade, agora eu estou dando a autorização para vocês. Vocês são autorizados por mim. Para irem e nesse contexto aqui, ele está falando para irem e pregarem o evangelho e fazerem discípulos. Então, a palavra autoridade aqui tem o sentido de autorização. Quem entende que está sob a autorização do poder maior, que é o Deus Todo-Poderoso, o soberano, exerce uma liderança servidora. Aí entra o Cordeiro. Ele exerce uma liderança servidora porque ele sabe muito bem que a autoridade é um princípio e não uma posição. Então não é uma questão de estar num lugar alto. Por isso tem tanta gente que não entende a palavra, né? E diz que a Bíblia é machista. Por que dizem que a Bíblia é machista, que Deus é machista? Porque não entende essas coisas básicas. Nós não estamos numa posição superior, nós temos uma função aqui. E essa função nós exercemos sob a autoridade do único que tem autoridade. Ele nos autoriza. Quem está entendendo essa palavra aqui? Olha como fica mais fácil a gente entender como que pode o cordeiro e o leão estarem juntos. Como que isso acontece? Porque o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos exercer a autoridade, sim. O leão precisa rugir, sim. Sim, precisa sim. Quando a gente fala de cordeiro, não significa que agora você vai ficar miando o tempo todo. Como é que é? Miando não é. Como é que é? Não, rugir não. A ovelha faz o quê? Barrido. Banido. Não é isso, né? Não significa que agora você vai ficar, né? Mosca morta congelada. Não é isso. Não, você é leão, sim. Então, você vai entender que não é contradizer o que alguns disseram aqui. Eu estou dando uma ênfase. É claro, vamos lá, vamos entender. Vou falar de novo algumas coisas aqui sobre isso, né? Olha só, ao homem foi dada a autoridade. Deus deu autoridade, deu a função de liderança para o homem. De novo eu quero dizer aqui, não se trata de posição, mas de função. Deus nos deu uma função. E isso é visto como uma responsabilidade, não uma posição de superioridade. Mas uma responsabilidade. Deus podia ter dado para a mulher? Podia, ele faz o que ele quiser. Ora, Deus é Deus, mas deu para o homem. O homem recebeu de Deus essa função. Então, a semelhança de Jesus, como é que ele exerce essa função? Como servo de todos. Porque Jesus fez isso, ensinou o tempo todo. Ele com toda a autoridade, ele sendo leão, serviu todo mundo. Como pode isso? Né? Olha só, esses dois aspectos da identidade, né, de Jesus. O homem representa o leão. O pecado afetou essa identidade, mas por meio de Jesus Cristo nós podemos ser restaurados. Eu quero dizer algo aqui, amados. Nós vamos sair daqui hoje restaurados. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Você vai ser restaurado na sua identidade de leão. Tá, mas não é cordeiro? Claro, cordeiro também. Mas sabe o que o mundo está precisando? O mundo está precisando de leão. Os lares estão precisando de leões. As igrejas estão precisando de leões. A nossa sociedade está precisando de leões. De homens que se posicionem. Mas vamos lá. O Espírito Santo em nós é o espírito do leão. E uma das peculiaridades do leão é o rugido dele. É o rugido. Não vou aqui entrar
nessa profundidade aqui, como o Abimael entrou, né? Mas eu pesquisei um pouco sobre isso, né? O rugido de um leão, é um som profundo, forte e aterrador, que pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. 126 decibéis, pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. Uau! Serve para comunicação. Olha só, para que serve o rugido? Serve para comunicação com membros da família, marcar território e intimidar adversários ou presas. É também um meio de expressar dominância, buscando conquistar ou defender espaço e recursos. Então, olha aqui, entende aqui como que isso... A importância disso. Veja, o rugido do leão tem uma importância vital. Tem um porquê. O rugido do leão tem um porquê. Então, quando Jesus é apresentado como leão, significa que nele está a força e a soberania divina. O seu rugido simboliza vitória, juízo e manifestação do poder de Deus contra inimigos. Vocês já viram aqui, Giovanni citou esse texto. Existe um falso leão. Existe um falso leão. Você sabe que o diabo quer imitar tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz, ele imita. Ele imita, e por isso que ele engana, não é? Ora, ele imita, assim como uma nota, né? Uma nota falsa de dinheiro, né? É muito parecida. Hoje em dia estão fazendo tão igualzinho que está difícil de decifrar qual é a verdadeira e qual é a falsa. Então Satanás faz isso mesmo, ele engana, não é? Ele faz milagres, engana muita gente. Tem tanta gente hoje que está enganada pensando que é Deus, mas é o diabo. Acontece dentro das igrejas, isso acontece demais. Espíritos que se manifestam, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, são espíritos malignos. E muita gente, por não discernir, né, acha que é Deus. Então, olha só o que diz aqui, o falso leão, né? Ele se apresenta como um leão, está aqui, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, como o Giovanni bem mencionou. Ele não é leão, mas ele se posiciona, ele se faz, né? Ele se disfarça, ele é como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele ruge como leão, mas não é leão. E qual é o objetivo? Qual o objetivo? Nós vimos aqui qual o objetivo do rugido? Demarcar território. Marcar território. Então o que ele quer? O que esse falso leão quer? Ele quer impor autoridade. Ele quer intimidar. O rugido é para intimidar. Escute bem isso. Ele quer intimidar. Porque ele é falso. Ele não é um leão verdadeiro. E o que é isso? É colocar medo mesmo. É nos deixar acuados. Isso é uma estratégia maligna muito grande. Mas a Bíblia diz que ele não pode nada contra nós. Ele não pode nos tocar. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18 diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não atinge. Então o maligno não pode atingir você. Ué, mas como é que ele atinge? Sabe por que ele atinge? Porque você se intimida e entrega a autoridade que é sua nas mãos dele. Na verdade, é uma rendição. O que ele espera é isso, com o seu rugido. Ele quer intimidar. Lembra do gigante Golias? O que ele fazia? 40 dias desfilando na frente do exército de Israel, intimidando os soldados. Intimidando. Davi olhou aquilo e disse, quem é esse cara? Quem é esse incircunciso aqui para querer enfrentar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? Davi sabia, ele tinha uma identidade do leão dentro dele. Amém? Ele pensou, esse leão aí não vai me enganar. Mas ele intimidava. E aquele exército doente, olha, ele fazia lavagem, como é que é, né? Ele fazia
Ele oprimia, ele trabalhava na mente, né? Como é que é? Agora não dá para ouvir todo mundo falando. É isso aí que falaram aí, tá? Pressão psicológica, é isso mesmo. Não é? Para quê? Porque aí o que acontecia? De manhã e à tarde. 2 vezes por dia fazia pressão psicológica. E eles se acuavam. Davi chegou e ficou assustado com aquilo, porque ele não estava naquele ambiente, ele estava num outro ambiente, ele veio de um outro ambiente. Ele tinha uma mente renovada. E isso mudou a batalha, mudou o rumo da batalha. Então, olha só, né? Ele sabe que nada pode contra nós, por isso que ele tenta intimidar e amedrontar, a fim de nos rendermos à autoridade dele. Ou, na verdade, não é a autoridade dele, porque ele não tem nenhuma, né? É entregar essa autoridade para ele. Quem está entendendo? Olha o que o falso leão faz. Mas eu quero falar agora para vocês. O que acontece? Qual é o território que esse falso leão está reivindicando? Qual é o território que esse falso leão está reivindicando? É a nossa própria alma. Sabia que a nossa alma é um território? A nossa alma é um território. E esse território foi governado por muito tempo pelo falso leão. Aí nós entregamos a nossa vida a Cristo. Agora entrou em nós o verdadeiro leão. Olha só, por isso que Paulo diz aqui, Pedro diz, né? Sejam sóbrios e vigilantes. É ficar atento, é discernir as armadilhas. Então, o primeiro desafio de governo começa em nós mesmos. É o autogoverno, é governar a nós mesmos. Como que nós podemos exercer governo no ambiente externo se nós não sabemos liderar a nossa própria alma? Então, o que o falso leão quer fazer? Eu quero impedir que esse propósito, esse projeto original de Deus, que o homem seja governo, aconteça no mundo. Então, eu vou fazer com que ele perca a autoridade sobre ele mesmo. Que ele não tenha autogoverno. Porque se eu tiro esse atributo dele, ele não vai poder governar fora se ele não se governa por dentro. Olha só, quem é que vai poder exercer governo externamente se não consegue governar a si mesmo? E quantas pessoas nós vemos assim, que estão em posição de governo, mas não têm autogoverno. Então esse governo externo é um caos. É por isso que temos tanta gente liderando instituição, liderando igreja, liderando famílias, mas o ambiente, o território onde que ele está supostamente governando, está um caos. Está virado num chapéu velho. Ele está lá com essa posição, não é nem função, mas nada dá certo, nada funciona. Porque ele não tem autogoverno. Então, como podemos exercer esse governo no ambiente externo, se a gente não sabe liderar a própria alma? Como eu disse aqui, o falso leão ocupou esse território por muito tempo e agora ele quer recuperar. Ele não aceita perder território, gente. Ele perdeu. Quando você entregou a sua vida a Cristo, ele perdeu o território, porque o verdadeiro leão passou a ocupar esse território. Mas nós precisamos desmascarar o falso leão para que o verdadeiro leão entre em operação na nossa vida. Agora, o que é liderar a alma? Liderar a alma é andar pelo Espírito. Escute bem, liderar a si mesmo é fazer a vontade do verdadeiro eu. Quem é o verdadeiro eu? Meu espírito. O meu verdadeiro eu não é a minha alma. Amém? Eu sou um espírito que tem uma alma. Então, onde que é que esse falso leão age? No falso eu. O que tem na minha alma? Está ali as minhas vontades, minhas emoções, são os meus pensamentos, as minhas inclinações. Está na minha alma. Quando eu nasci de novo, o espírito do leão entrou no meu espírito. E a vontade dele, que é a vontade de Deus, está em mim, no meu verdadeiro eu. Mas o falso leão, todo o tempo, tenta dizer para você que o falso eu é o verdadeiro eu. E ele te intimida. Ele começa a te acusar de uma série de coisas.
Ele fica dizendo que você é um fraco, que você não pode, que você não consegue, que você cai sempre no mesmo pecado, e assim ele vai. E aí você começa a dizer, é verdade mesmo. Eu não me converti mesmo de verdade. Você começa com autocomiseração, você começa a se autodepreciar. E você esquece que você não é a sua alma, você não é o seu pecado. Você não é o pecado. Você é o leão. Você é um espírito. Você tem dentro de você a sua identidade mesmo, é Cristo. E Jesus é santo, é puro. Ele é vencedor, ele é vitorioso. Esse é você. A sua natureza é essa, a sua identidade é essa. Você está entendendo essa palavra? Você não é o seu pecado. Mas o diabo fica tentando dizer isso para você o tempo inteiro. Ah, eu sou um fracasso. Ah, eu não consigo. Eu já tentei várias vezes. E assim vai. É o falso leão usando o falso eu para enganar você e tirar você do propósito. Tirar você roubar de você a verdadeira identidade. Então, olha só, né? Está sempre querendo nos enganar. Mas aquele que é governado pelo leão não se dobra aos sentimentos, mas se dobra à vontade de Deus. Porque ele sabe que a vontade de Deus é sempre a melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Então ele anda pela fé. O que acontece quando esse falso leão age dentro de nós? A gente começa a agir pelas emoções, pelas vontades. Você já viu as pessoas, eu não estou com vontade de fazer tal coisa. Eu não tenho vontade sei lá, de orar por alguém. Eu não tenho vontade de ir aos cultos, por exemplo, porque hoje tem muita gente que é assim, não, eu não vou, não estou com vontade. Que ele age pela vontade. Eu não estou com vontade, ou eu estou com vontade, ou não estou. Amado, não é pela vontade, é pelo que é certo, é pela convicção. E isso é colocado em nosso espírito, tem a ver com sentimento. Eu não faço nada porque eu estou sentindo, entendeu? Ou porque eu não estou sentindo, eu faço porque eu sou guiado pelo Espírito. E o Espírito agora tomou o meu espírito, e eu sou governado pelo leão. A gente já vai entender melhor isso aqui mais para frente, né? Então, olha só, o leão governa. Ele tem uma postura de governo. Escute, meu querido. Preste muita atenção nisso aqui. Depois que nós aprendemos a liderar nossa alma, é só então que nós podemos ter autoridade para liderar no ambiente externo. De novo eu quero falar aqui, se você não tem domínio próprio, se você não se autogoverna, se é levado pelos sentimentos, porque você sempre cai no mesmo erro, sempre cai no mesmo pecado, você não tem domínio sobre ele, como você pode liderar fora? Eu nem estou falando de família, porque isso aqui não é só sobre família. Eu não estou falando só sobre homem casado. Eu estou falando sobre homem. Homem, postura de homem. Casado ou não. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Quando nós não andamos por sentimentos, nós andamos pela fé. Nós somos intencionais e disciplinados, por exemplo, em nossa comunhão com Deus. Eu não gosto de ler. Você já viu o homem dizendo isso? A esposa lê 2, 3 livros por mês. Ele não lê nada, por exemplo. É porque eu não gosto de ler, meu querido. Você vai andar até quando desse jeito? Eu não gosto de ler. Começa a gostar. Eu também não gostava de ler. Eu comecei a ver como isso é importante. Eu comecei a ler. E fui lendo, e fui tomando gosto pela leitura. Mas eu odiava ler. Mas tem gente que não gosta de ler. Então, por exemplo, ele não lê a Bíblia. E como é que... Eu vou dizer uma coisa, meu querido. Eu vou falar uma coisa para você. Não é possível. Não é possível mesmo você ser um cristão se você não lê a Escritura e não medita nela. Impossível. Desculpa, eu tenho que falar a verdade aqui. Eu estou bem. Não, você não está bem, viu? Se você não lê a Escritura e não medita nela, eu vou falar para você, não vem com essa história dizer que você está bem. Você não está bem. Você pode até pensar
E o falso leão está enganando você, dizendo, não, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Porque é pela Escritura que você vai recebendo os princípios, que o seu interior vai sendo renovado, sua mente vai sendo renovada. Entendeu? Eu não tenho vontade de orar. Eu vou falar uma coisa para você aqui de novo, tá? Olha só, eu agora tenho autoridade do leão, eu ajo agora pela vontade do Espírito, não pela minha própria vontade. Então é claro, você acha que eu, por exemplo, de manhã, todos os dias, eu tenho vontade de orar ou ler a palavra? Claro que na maioria das vezes sim, mas tem vezes que eu não estou com vontade nenhuma. Mas por que eu faço? Porque eu sei que é importante para mim. Eu sei que eu preciso alimentar, eu faço isso pela convicção, pela fé, e não porque eu estou sentindo vontade ou não. Mas muitos homens não conseguem se autogovernar. Não, eu oro todo o tempo, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou indo para o trabalho. Meu querido, isso é o normal. Claro que a gente ora todo o tempo. Eu não estou falando isso, estou falando do secreto. Giovanni falou sobre isso aqui. De você fechar a porta do seu quarto e começar a cultivar intimidade com o Espírito Santo. Mas eu sou uma pessoa muito inquieta. Meu querido, corre atrás, meu irmão. E começa a aprender a aquietar o seu coração, entendeu? Eu não estou aqui julgando você, eu sei que tem pessoas que são assim, eu sou assim. Mas eu aprendi a parar, a gente tem que aprender. Eu vou lutar por isso, eu quero ter esse tempo a sós com Deus. Eu quero conhecer Jesus na intimidade. Então eu preciso ser intencional. Quem está entendendo isso, amados? Vou dar um exemplo, já dei outras vezes esse exemplo aqui, alguns talvez já ouviram, né? Se você, por exemplo, trabalha com a sua esposa, né? Trabalha um trabalho mesmo, né? Você tem um trabalho, trabalha com ela o dia todo. Você está sempre conversando com ela, e você está todo o tempo, não é? E ótimo, que bom. Mas isso não vai substituir o tempo da intimidade. Você pode conversar com ela o dia todo, pode estar o tempo todo, em todo lugar junto, mas vai ter o tempo que você vai fechar a porta, e vai ser o seu tempo com ela. Vai ser uma atenção específica para ela. Sim ou não, gente? É intimidade. É intimidade. Então, tira esse negócio da tua cabeça de que orar é sair por aí orando no carro, orando. Não. Isso é importante, claro. Isso é importante. Ótimo que você faz isso. Mas não substitui o seu tempo sozinho com Deus. Para você parar tudo. Você não vai agora dividir a sua atenção com nada e com ninguém. É só você e Ele. Por que eu estou falando que isso é tão importante, amado? Porque eu já vivi isso, eu sei o que é isso. Eu sei que diferença fez isso na minha vida, quando o Espírito Santo começou a ser meu terapeuta. Amém? Quando você aprender que o Espírito Santo é o teu psicólogo. Tanta gente hoje correndo atrás de terapeuta, de psicólogo. Cara, olha, eu não quero julgar, cada um é cada um. Mas você já parou para pensar nisso? Será que o Espírito Santo é já o teu terapeuta? Mas o que a gente faz? Eu não tenho vontade. Eu não estou com vontade. Sabe o que é isso? É imaturidade. Eu não ajo mais pela minha vontade, pelo meu sentimento. Então isso é autogoverno. Autogoverno. Eu estava falando esses dias aqui, né? Eu falei outras vezes, quando eu falei sobre o autogoverno do corpo, né? Mencionei sobre isso. Né, de você cuidar do seu corpo, fazer uma atividade física e tal. Eu compartilhei com vocês. Eu odeio academia. Odeio. Detesto. Mas por que eu faço academia? Depois que eu aprendi a importância da musculação, não é para ficar bombado. Né? Se bem que... Né? Mas eu sempre pensava, fazer academia, que bobagem, eu não quero ficar bombado. Pois não tem nada a ver com ficar bombado. Por que você tem que fazer musculação? Quando isso entrou, cara, olha só a importância para a saúde. Aí eu comecei a entender. Então eu detesto, mas eu vou. Por exemplo, nos últimos dias eu estou vivendo um nível de estresse muito alto. Muito alto. Com algumas coisas que têm acontecido. Qual é a nossa tendência? Não, vou deixar a academia, vou deixar a atividade física, a corrida, vou deixar isso.
em segundo plano. O que vai acontecer? Vai afetar a imunidade do corpo, vai ficar vulnerável a bactérias, a vírus e tal, e pode me adoecer. Ou seja, é exatamente nesse momento de maior estresse que eu devo fazer atividade física. Mas o que a tendência nossa é negligenciar. Aí só de raiva eu estou indo todo dia. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por causa da consciência, entendeu? Eu sou intencional porque eu sei, então não é porque eu estou sentindo vontade, não, é o contrário. É porque eu estou fazendo pelo entendimento que eu tenho agora. Amado, no espiritual a mesma coisa, meu querido. Eu preciso de Deus, amém? Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso. Então, não, mas eu estou numa correria, amado, está na correria. Então agora é um momento mesmo de você se autogovernar, fechar a porta do teu quarto. Estou dando apenas um exemplo aqui, né? Claro, tem tantas outras coisas, né? Mas, amados, né? Esse autogoverno que nos dá autoridade para exercer governo externo, o governo na sociedade, não é? Então, a postura de Leão abrange a sociedade como um todo. Abrange a sociedade como um todo. O homem viril é aquele que é casado ou não. Ele tem autoridade porque ele foi criado primeiro. 1 Timóteo 2,13. Diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ora, Paulo está falando a Timóteo da autoridade que ele tem. Por quê? Simples, porque ele foi criado primeiro. Então Adão foi formado pelas mãos de Deus e recebeu em suas narinas o sopro do próprio Pai. E a mulher foi tirada do homem. Por isso que o homem é governo. Grave essa palavra, governo. O líder não está acima, ele está à frente. Ele foi criado primeiro. Então, primeiro, ele vai primeiro. Ele é referência, ele é modelo, ele é exemplo. Nós sabemos que o pecado no homem roubou essa identidade, mas Cristo, o leão, veio para restaurá-la. Amém? Você foi restaurado. O sopro do Espírito é o mesmo que lá em Gênesis foi insuflado nos pulmões de Adão. Então o homem tem a natureza protagonista de Deus. Escute, isso está em nós. Deus nos criou para isso. Ele é líder, ele governa, ele é governo por natureza, portanto ele deve se posicionar com autoridade nos ambientes. Agora eu quero falar de posicionamento, tá, gente? Posicionamento. Você é. Isso ninguém pode tirar. Está feito. Deus fez assim. Você é governo. Você é autoridade. Virou mesmo. Você é leão. Isso não muda, tá? Como você está se comportando, isso é uma outra conversa. O que você precisa entender é quem você é. Essa é a sua identidade. Você tem a natureza protagonista de Deus. Você é governo por natureza e deve se posicionar com autoridade nos ambientes, em todo lugar. Você que não é casado, é líder também. Você é protagonista também. Você é leão também. Não precisa esperar casar para fazer isso, entendeu? Porque tem homens aqui que nunca vão talvez casar. E qual é o problema de não casar? Qual é o problema? Paulo não foi casado. Olha bem isso que ele foi. Isso aqui não se aplica apenas ao casamento, gente. Por isso que é importante. Tem gente que está esperando casar para poder colocar essas coisas em prática. Que é isso? É agora mesmo. Você é homem, meu irmão. Casado ou não, você é homem. Amém? Ou não? Você não precisa casar para dizer que você é homem. Você é homem. Tudo isso se aplica ao homem. Diante da sociedade, nos ambientes que ele ocupa, onde ele está pisando, onde ele está presente. Tudo isso é inerente ao homem. Então, se você não é casado, você é amado também por Deus. E você também, leão. E Deus quer usar você, onde você estiver, com essa voz de leão. E essa voz é a voz profética. Amém? Deus já colocou isso em você. Então, amados, autoridade. Que autoridade é essa? É a autoridade servidora. É a autoridade sacrificial e não autoritária.
Aí que entra essa relação entre o cordeiro e o leão. Por isso eu quero falar aqui algo. A sociedade está carente de homens viris. Homens viris, homens que exerçam liderança, que tomem a iniciativa. Nós sabemos que hoje, em muitos casos, as mulheres se sobressaem aos homens. Elas estão indo à frente. Elas estão fazendo. Então, eu já vi muitos homens dizendo assim, não, lá na minha casa, quem manda é minha mulher mesmo. Aí você diz assim, não, mas não é certo. Não, deixa assim, não mexe. Deixa assim mesmo, porque se eu quiser cantar de galo, né, vai dar separação. Minha mulher vai se separar, vai dar... Então deixa assim, pelo menos a gente vive bem e deixa assim mesmo. Eu fico perguntando, meu querido, escuta, será que realmente vale a pena? Eu já vi muitos homens que se acomodaram. Não, eu tentei já, deixa para lá, deixa assim mesmo. Pelo menos a gente vive bem, pelo menos a gente não se separa. Eu pergunto, isso é o caminho melhor? Será que é desse jeito? Mas muitos homens estão escolhendo o mal menor. Não é? Eles acham que esse é o mal menor. O mal menor é se deixar mesmo liderar pela mulher e assim fica tudo bem. Só que não fica tudo bem. Porque um ambiente assim é um ambiente desequilibrado. Os filhos vão crescer emocionalmente desequilibrados, gente. Isso tem consequências, porque isso vai passar para gerações. Isso vai pipocar lá na vida do filho em algum momento, dos filhos. Isso não é saudável, isso não é o projeto original. Você precisa brigar por isso, brigar no bom sentido. Você precisa se posicionar dizendo, não aceito, Deus, que isso seja invertido dentro da minha casa. Então hoje, olha só, né, em muitos casos as mulheres estão assumindo. Então não é errado que as mulheres evoluam, tomem espaço. Não estou dizendo isso. Não é errado elas se profissionalizarem, não é nada. Amém, que Deus abençoe. O problema não é esse, amado. O errado é os homens se retraírem e fugirem das suas responsabilidades. Não assumirem as responsabilidades. Então nós sabemos que hoje os filmes, as novelas, os vídeos, as propagandas em geral, em sua maioria, são protagonizados por mulheres. Eu estava vendo, impressionante, os filmes hoje, os filmes até de ação e tudo. Quem está à frente? As mulheres. As mulheres governam, as mulheres dão comando ao pelotão, os homens são, mas as mulheres estão dando as coordenadas. Isso já é intencional, para inverter mesmo os valores, e muitos homens estão aceitando isso. Então não é que, né, você, por exemplo, você tem alguém que é chefe, que é uma mulher, né, no seu trabalho, por exemplo. Amém, não estou dizendo que você vai se rebelar contra ela e não vai obedecer às ordens. Não estou dizendo isso. Estou falando que a sociedade hoje, como um todo, está colocando a mulher no lugar do homem. E nós precisamos mudar isso a partir de nós mesmos. Da nossa própria, primeiro a nossa própria vida, né? A nossa alma, tendo autogoverno e se posicionando nos ambientes. Os homens são apresentados muitas vezes como passivos, sem importância e até ridicularizados. Preste atenção, como em muitas situações, muitos vídeos, propagandas, o homem é ridicularizado. E hoje as mulheres fazem muita piada com os homens. Eu já falei, eu não gosto disso. Eu acho que isso é um desrespeito e uma desonra, não é legal. Ficam fazendo piadinha com o cérebro do homem, o cérebro da mulher, né? Diminuindo os homens. Né? Aquela história da caixinha, a caixinha do nada. Não existe caixinha do nada, querido. Ah, o homem tem a caixinha, o homem é da caixinha, a caixinha do nada. Ele faz piada. Não existe. O homem tem caixinha, concordo, mas do nada não. Ele não é nem um otário, nem um retardado. Entendeu? Não tem nada de caixinha do nada. Está pensando em alguma coisa assim, entendeu? Mas se faz piada disso, né? As mulheres fazendo piada. Ah, não, na minha casa o meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço, eu viro para onde eu quiser. Está errado. Isso é desrespeito. Desrespeito. E nós precisamos mudar isso, amados. Nós estamos aceitando esse tipo de coisa no nosso meio. Os leões não estão rugindo.
E a gente quer ver a coisa acontecer, não vai acontecer enquanto nós não nos posicionarmos. Então, por que isso acontece, né? Porque os homens, os leões, não rugem, não demarcam território, não se posicionam com hombridade. Eu estou falando aqui de novo, quero falar o que é hombridade. Não é autoritarismo, é exercício da autoridade, que não é posição, é uma função. É usar a força que tem, não para oprimir, para mandar, para impor, mas para proteger, para cuidar. Amém? Então, o leão assume responsabilidades. Agora, eu quero entrar aqui na questão do lar. Muitos homens querem governar o lar, mas perdem a autoridade porque não têm exemplo de vida, porque não são liderados pelo leão. Então, eles querem ser leões, eles querem rugir dentro de casa, sem ter a identidade do verdadeiro leão. Olha só o que acontece. Se o leão se apresenta sem antes ser cordeiro, ele se torna prepotente, absolutista, autoritário e arbitrário. Então ele muda, ele inverte. Aquilo que ele, eu tenho que exercer autoridade. Já viu homens falando isso. Não, mas mulher tem que submeter a mim, porque quem manda lá em casa é o seu. O cara já não entendeu nada. O cara não entendeu nada quando ele fala isso. Ele se torna autoritário. Não. O leão, que é Jesus, não é autoritário. Ele exerce autoridade, mas não autoritarismo. Então as mulheres hoje estão talvez hoje no comando da maioria dos lares. O homem deveria rugir dentro de casa, mas ele está cada vez mais acuado, eximindo-se da sua responsabilidade. Giovanni falou aqui dos órfãos, né? Filhos órfãos de pais vivos, eles estão hoje se proliferando cada vez mais. Nós trabalhamos com crianças, temos escola, temos o CAF, temos ministérios aqui, até aqui dentro. Infelizmente, os ministérios, líderes ministérios dizem assim, nós não temos a cooperação dos pais. Nós não temos a colaboração dos pais. Aqui a gente tenta ensinar uma coisa, em casa eles são ensinados de outra maneira, ou não são ensinados, são negligenciados. Quantas vezes nós precisamos de pais para ajudar nos ministérios aqui, dizer, olha, você tem filhos aqui, não é? Ajuda a gente. Não tenho tempo para isso. Não posso. Tem outra coisa mais importante para fazer. Homens hoje que estão se eximindo da sua responsabilidade. Então os órfãos estão se proliferando. E você sabia que a figura do pai é determinante na formação da identidade dos seus filhos? Por isso, a ausência dos pais produz filhos inseguros e emocionalmente desequilibrados. Muitos pais não estão entendendo a importância deles dentro da sua casa. Então, um marido e pai precisa se posicionar com liderança guiada pelo leão, não pelas emoções e vontades, como eu falei antes. Muitos homens são acomodados e preguiçosos. Eles chegam em casa, eles querem descansar. Ele chega em casa e diz assim, eu tenho direito, trabalhei o dia todo, eu quero dar um tempo, quero descansar. Amado, vou falar uma coisa para você. Você precisa ser homem. Homem não age desse jeito. Homem está atento o tempo todo. Chega cansado do trabalho, a primeira coisa, vai ver se está tudo certo. Se alguém precisa de alguma coisa, ele fica em último lugar. Se você é um homem mesmo, você vai ficar em último lugar. Você não pensa em você. Não tem mais vida própria, meu querido. Aliás, todo homem que é leão, de fato, sabe disso. Entrega a sua vida sacrificialmente. Se sobrar tempo para você, amém, glória a Deus. Mas se não sobrar, tem problema. Eu dou a minha vida pelo bando, né? Dou a minha vida. E Jesus não foi esse, eu dou a minha vida. Ele veio para dar a minha vida em resgate de muitos. Mas alguns homens hoje, né, não estão se posicionando dessa maneira. Estão negligenciando os seus lares. Largando a educação dos filhos, por exemplo, na mão da esposa. Eu vou dizer algo aqui para vocês, queridos. Escute, isso aqui é muito importante. Quando você não está em casa, claro, a sua esposa está lá, é com ela precisa cuidar da casa e corrigir os filhos e tudo. Mas quando você está em casa, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Não jogue para ela.
Se você está em casa, é você que tem que corrigir, é você que tem que chamar a atenção, é você que tem que orientar. É você é o homem, você é o líder, você é o governo na sua casa. Então, eu vou falar uma coisa aqui, uma coisa que aconteceu, né? Eu vivi isso, experimentei isso, né? Uma casa precisa ter a consciência, veja, o ambiente precisa saber que quem governa é o homem. Eu sempre falo isso. Eu estava mais fora de casa trabalhando, né, do que a minha esposa sempre estava mais junto com os filhos do que eu. Claro, normalmente é isso que acontece, porque o homem está fora, muitas vezes viaja e tudo, né? Mesmo assim, era muito claro na minha casa que quem governava era eu. Isso ficava claro. E por que isso ficava claro? Porque o leão rugia. Estou falando no bom sentido, não estou falando aqui de rugir para querer mandar, exigir, não estou falando nesse sentido. Demarcava território. Eu deixava claro para eles. E a minha esposa também. Uma esposa que honra o seu marido, ensina os seus filhos a honrá-lo. Porque a honra ao marido é ensinar os filhos a honrar o pai. É claro, como é que a gente fazia isso? Por que nós fazíamos isso? Por quê? Porque a gente era bom, porque nós somos os caras, porque nós somos o máximo? Não, amado, porque a palavra de Deus ensina assim, ora. Então é desse jeito. É assim que nós vamos fazer. Não, mas fulano falou não sei o quê, ciclano falou o quê, porque aí eu vi um programa, porque eu vi um vídeo, não quero nem saber, eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu vou fazer o que a palavra de Deus diz. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E esqueci agora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meu amado, não quero saber o que os outros estão dizendo, quero saber o que a Bíblia diz. E eu e minha esposa fizemos isso, e isso era muito claro. A minha esposa estava mais tempo com eles em casa, mas era claro que o governo era meu. Eu vou dizer algo para vocês, eu louvo a Deus, tá? Meus filhos não são perfeitos, e a gente não fez tudo certo, sempre falo isso, mas eu louvo a Deus, porque nós geramos filhos equilibrados emocionalmente. Eu vejo isso neles, glória a Deus por isso. De novo, quero falar, não estou aqui querendo me exaltar, né? Eu estou falando que é graça de Deus, e que também não foi perfeito. Então, eu quero dizer uma coisa aqui, amados, olha só, né? A responsabilidade é sempre do homem. Escute, a ajudadora é a mulher, não é o homem. Preste atenção. Muitas mulheres reclamam que o marido não as ajuda. E por que elas falam isso? Porque a perspectiva nos lares está invertida. Não é o marido o ajudador da mulher, é a mulher a ajudadora do homem. Amém? Ué, mas por que as mulheres estão reclamando que o marido não ajuda? Percebeu? Porque essa perspectiva está invertida dentro do lar. 100% é responsabilidade do marido. Não, minha esposa, a responsabilidade dela é fazer as compras, é lavar a louça. Não. Fazer as compras é responsabilidade do marido. Lavar a louça, roupa, passar, tudo é do marido. A mulher ajuda ele. Ela faz porque ela é a ajudadora, mas a responsabilidade é minha. Acontece que tem muitos homens que não entendem isso. Eles acham, não, isso aqui, ó, até divide as responsabilidades como se fosse, né? E até o dinheiro, muitas vezes, né? Até as finanças. Ó, você paga a água, paga a luz, e eu pago não sei o quê. Cara, nem casaram ainda. Não estão nem casados. Porque eles estão divididos até nas finanças, meu Deus do céu, que unidade eles têm. Você começa a entender, olha só. Então, não é ele o ajudador, é ela. O homem precisa assumir a liderança total da casa. Total. E deixar claro que o que a mulher faz como administradora é ajudá-lo no governo. Então, as mulheres são excelentes administradoras, mas não governantes. Quem está entendendo aqui? A mulher administra, mas quem governa é o homem. Isso precisa ficar claro dentro de uma casa. Você quer ver
A coisa funcionar é quando isso se estabelece. Quando os papéis são bem definidos. O homem governa, a mulher administra. O governo é do homem. E Deus fez assim por quê? Porque emocionalmente o homem aguenta mais pressão, é mais racional e é mais objetivo nas decisões. Então o homem é aquele que tem que dizer assim, olha, deixa comigo que eu mato no peito. Não te preocupa. Pode deixar que eu cuido. E realmente faz. E traz segurança para a sua casa. Agora tem homens que, na verdade, se retraem. E aí põe esse peso, essa pressão em cima da mulher, ela não foi criada para isso. E tem muitas mulheres doentes. Tem muitas mulheres em depressão, sabe por quê? Porque elas estão carregando um peso que não é delas. Por isso que lá no Salmo 128 diz que a mulher será como a videira frutífera. Falamos aqui, né, do vinho, né, que produz alegria. Você quer ver essa mulher feliz? Sorrindo, de bem com a vida? Não coloque um peso sobre ela que não é dela. Não coloque esse peso sobre ela. Tem mulheres levando peso que não é dela. E elas entram em depressão por causa disso. Você é o leão. E você precisa rugir dentro da sua casa. Demarcar território. Você precisa deixar claro, esse território tem quem governa. É preciso deixar isso claro. Aqui tem governo. Quando os seus filhos começarem a crescer e começarem a querer desafiar a sua autoridade, você se posiciona. Aqui tem governo. Vocês não vão fazer o que vocês quiserem. Eu ouvi de um pai que tinha uma filha de 12 anos. Essa filha com 12 anos trazia o namorado para dentro de casa. Ele ficava na sala assistindo televisão e ela transando no quarto do lado. 12 anos. E eu perguntei, meu Deus, como você permite? Não, se não deixar, eles vão fazer escondido mesmo. Bola murcha. Que isso, gente? Eu não sei como é que você está lidando com isso, né? Mas é claro na sua casa que você é que governa, que a sua casa tem governo, tem liderança. Então, queridos, o governo é do homem e Deus assim o fez. O leão protege. A última parte aqui, a Bíblia diz que o homem deve viver com a sua esposa com entendimento. Do contrário, as suas orações não serão ouvidas. Já lemos esse texto, está em 1 Pedro 3,7. Vou ler de novo. 1 Pedro 3,7. Diz assim. Opa. Onde é que está? Está aí, não? Não está aí o 1 Pedro 3,7? Não está aqui também. Não. Vou achar aqui. Por alguma razão, o texto não está aqui, mas eu vou ler porque é importante, tá? Está aqui? Está aí, né? Está aí. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Quando o leão não se posiciona dentro de casa para proteger a sua esposa, para entender que ela é o vaso mais frágil, que ela precisa desse ombro, desse cuidado. Quando ele não assume essa responsabilidade, porque viver com ela com entendimento, aqui ó, com discernimento, é se colocar no lugar devido. Olha o que acontece num lar assim, as orações não são ouvidas, elas são interrompidas. Então, o rugido do leão tem a intenção de proteger. Está falando aqui, ele na verdade fala pela esposa. Ele fala pelas mulheres. Ele fala não só pela sua esposa, mas pelas mulheres em geral. Ele defende a causa dos filhos, ele defende a causa das crianças. Então o homem viril não permite que o falso leão entre na sua casa. Por isso ele ora.
Ele clama pela ação do Espírito Santo, ele profetiza, ele ensina a palavra, ele medita nela dia e noite, ele conduz toda a sua casa ao temor do Senhor. Amém? Você está entendendo? Ele não vai permitir que o leão, aquele leão falso, que fica rugindo, entre na sua casa. Ele se posiciona. Então eu quero dizer algo aqui, amados. Hoje a gente está vivendo um tempo muito difícil. Esse falso leão tem tirado a atenção dos homens. Tem distraído os homens de uma maneira assim absurda. Existem os homens hoje fanáticos pelo futebol. Fanáticos. Se tem uma coisa que tira e que distrai os homens, não estou dizendo que é errado você torcer para um time, não estou falando isso, por favor. Mas quantos homens que são verdadeiros meninos, porque eles são fanáticos pelo futebol. Outros estão presos na pornografia, a gente já falou sobre isso. Eu quero dizer algo, amado. Eu não quero julgar ninguém, porque eu sei, eu sou homem também, e eu sei como isso como essa parte do homem é frágil. Como nós estamos atraídos pelos olhos. Então, eu não estou aqui julgando, mas estou falando uma coisa. Se você tem algum problema nessa área, cara, não guarda para você. Não fica, sabe, não guarde isso, não esconda esse pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Então não esconda, peça ajuda para alguém, procure alguém mais velho, procure alguém mais maduro na fé, o seu próprio discipulador, talvez você já tenha, né? Mas você não abre, você tem vergonha de dizer isso. Não tenha vergonha. Eu vou falar algo para você, amado. Quando eu admiro uma pessoa, e essa pessoa vem e confessa um pecado para mim, eu passo a admirar ela mais ainda. Mais ainda. Quando alguém chega para mim e diz assim, olha, eu quero confessar, tenho um problema nessa área, e de vez em quando eu caio no pecado da pornografia, por exemplo, aí que eu admiro esse cara. Aí que ele tem a minha admiração. Mas sabe que a nossa tendência? Ah não, se eu fizer isso, aí eu vou ser rejeitado. Não, amado. Deus ama essas pessoas que têm a coragem de expor o seu coração. Que tenha coragem, porque precisa ter muita coragem. Precisa ser muito homem para fazer isso. Tem que ter coragem. Então se você não faz isso, é porque na verdade está faltando hombridade. Porque aquele que é homem vai ter coragem para dizer, para confessar, para colocar para fora e para dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ajude. Ore por mim, me dê uma dica, mostre como eu posso sair disso. Essa semana um rapaz veio conversar comigo sobre isso, que tinha problemas sérios sobre isso. Ele lutou muito tempo sobre isso, por causa disso. Mas faz mais de 4 anos que ele está liberto. Ele disse, eu aprendi, mas ele foi atrás, ele correu atrás, ele buscou ajuda, ele não se conformou com isso. Isso é ser homem. Amém? Isso é ser homem. E muitos homens estão distraídos hoje, não estão assumindo sua responsabilidade na sua casa, não tem autoridade, porque o que o diabo quer tirar é a autoridade. Então o falso leão vem e começa a rugir, e o verdadeiro leão cala a sua voz. Então por que muitos homens não estão rugindo dentro de casa? Porque eles perderam autoridade, e eles não se sentem, né? Eles não se sentem capazes. Eles não sentem que tem essa autoridade, porque o diabo tirou isso dele, afetou a identidade, afetou a autoestima. Então ele não ruge. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. Você vai sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Você não vai aceitar mais isso, amém? Posso ouvir um amém aqui? Você não vai mais continuar desse jeito. Você tem que dizer para você mesmo, né? Eu não aceito essa condição. Você é o profeta dentro da sua casa. Você é o leão que ruge dentro da sua casa. Você é que tem autoridade. Você vai se posicionar e vai dizer, aqui o falso leão não tem lugar. Aqui o pecado não tem lugar. Aqui a negligência não tem lugar. Eu não aceito
que a preguiça me domine. Eu não vou permitir que os meus sentimentos e as minhas vontades assumam o comando. Mas eu vou permitir que o leão que está em mim. Então, para terminar, amados, governar com entendimento é ter sabedoria em conduzir os relacionamentos. Se o homem quiser governar com autoritarismo e imposição, ele vai causar ruptura. E assim as orações não serão respondidas. Elas vão ser impedidas. Mas o homem que é viril, que governa com sabedoria, tem o favor de Deus sobre a sua casa. Amém? Então eu quero dar essa última palavra. Homens, é tempo de rugir. É tempo de aflorar o leão que está dentro de cada um. A sociedade está precisando de leões. Os lares estão carentes de leões que rugem, que demarcam território, que exercem autoridade, que trazem proteção e segurança. Você é esse leão? Você é esse que vai se levantar para dizer: é comigo, eu vou assumir, vou matar no peito, pode contar comigo, eu vou tomar a iniciativa, eu vou me posicionar. É isso, amados. Por quê? Porque o leão já está em você, amém? Amém? Você já é leão. Ah, mas eu não me sinto leão. Não interessa o que você sente. Quem está entendendo? Não interessa, não interessa. Ah, eu não estou me sentindo. Ah, o falso leão falou um monte de mentira para você. Você está acreditando? Não acredita nele, não. Acredita no que o leão verdadeiro já disse, amém? Eu lhe dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Então essa é a sua identidade. Você nasceu de novo, você é leão, acabou. Papo encerrado. Toma posse disso, meu irmão. Toma posse e comece a agir como um leão. Comece a se posicionar na sua casa, em relação à sua esposa, aos seus filhos, no seu ambiente de trabalho, em todos os lugares, sabe? Todos os lugares. Se você é casado, se você não é casado, não importa. Você é leão. Essa é a sua identidade.